Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os benefícios de se obter uma cidadania europeia. Será que vale a pena para o brasileiro? Não saia daí, o Análise Direta está começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos o Gabriel Del Bello, especialista em imigração, cidadanias europeias e tradução juramentada de documentos. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Análise. Olá, Tabata, muito obrigado pelo convite, um prazer participar aqui do programa. Prazer é todo nosso. E olha só esse dado, a União Europeia concedeu cidadania a quase 26 mil brasileiros em 2022, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Por isso, os brasileiros estão entre as 10 nacionalidades do mundo que mais obtiveram dupla cidadania. De todos os documentos solicitados, 70% foram obtidos na Itália e em Portugal, conforme o levantamento do Instituto de Estatísticas da União Europeia, o Eurostat. Como que você explica esse dado, Gabriel? Porque os brasileiros estão buscando muito a dupla cidadania. Exato, Tabata. Esse é um tema que está muito forte no momento. Os brasileiros estão buscando aumentar e expandir suas fronteiras, seus horizontes, né? E isso se deve principalmente à presença, o grande número de descendentes desses dois países, Itália e Portugal, aqui no país. E a facilidade que essa descendência dá para a cidadania europeia. Agora, quais são os benefícios, né? Isso, eu te pergunto assim, em todas as áreas, a gente está falando de saúde, educação, infraestrutura, né? São várias áreas que a gente tem que analisar, né? O porquê que as pessoas estão buscando ir para a Europa. Tá, eu diria que são inúmeros benefícios, incontáveis. Principalmente a questão de expandir seus horizontes, buscar novas realidades. Você disse de saúde, educação, segurança, esse é um dos principais. Buscar uma qualidade de vida onde você tenha uma saúde bem estruturada, uma boa educação oferecida e a segurança de andar com seu celular na rua, poder viver sua vida tranquilamente. E, claro, estudar e outras coisas. As possibilidades são infinitas. Nossa, imagino. Agora, com relação à sua experiência, o que você mais percebe? São mais jovens que buscam? São pessoas mais maduras? Qual que é o perfil? Perfeito, Tauta. São vários perfis. Nós temos, sim, uma busca muito grande de jovens, digo jovens ali saindo da graduação, ali depois de graduados, buscando realmente uma recolocação de trabalho, buscando um trabalho, buscando se posicionar na Europa. Temos também ali o perfil de pessoas um pouco mais velhas, digo, com família, com filhos, que estão buscando pegar essa família e levar para uma vida melhor. Dar uma educação, uma saúde, uma segurança para os seus filhos. Então, eu acho que o espectro ele é muito amplo, mas eu acho que está equilibrado. Agora, quais são os requisitos? Eles mudam de acordo com cada nação? Cada país tem suas próprias demandas para solicitação, mas a principal questão é a parte documental. Por estarem todos ali na Europa, por estarem todos ali na União Europeia, há uma certa padronização. Quando eu digo padronização, para solicitar qualquer nacionalidade, seja Portugal, Itália, polonesa, mesmo que tenha suas diferenças, todas precisam de documentos de nascimento, casamento, óbitos, para provar a sua descendência. Então, por mais que tenham diferenças, que são pequenas, quando eu digo diferença, é um aumenta mais a burocracia do que a outra. Mas, no geral, são bem parecidas. Quanto tempo dura, mais ou menos, esse processo, Gabriel? Tabata, quando falamos, por exemplo, em cidadania italiana, e como eu disse que é uma demanda enorme de brasileiros que têm essa descendência e podem solicitar, nós estamos falando de uma fila que é muito grande. Então, pode demorar um pouco mais. Em cidadania italiana, estamos
falando de mais ou menos 2 anos e meio para o processo correr. Quando eu digo processo correr, é o processo judicial. Porque há diferentes tipos de processos quando falamos em cidadania italiana, né? Tem o processo consular, o processo administrativo e o judicial. O consular, como o próprio nome diz, é quando nós, descendentes, vamos ao consulado e solicitamos diretamente aqui o reconhecimento. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. É um dos modelos, é uma dos jeitos de pedir. Diria que são esses 3 jeitos, esse é o jeito mais simples, digamos, porque é o mais rápido, mais acessível para nós aqui. Porém, por ser aqui em São Paulo, por exemplo, com essa comunidade enorme, a fila está muito grande. A fila atualmente, aqui no Consulado de São Paulo, está em média 12 anos. Então, nós aqui vamos lá, fazemos nosso protocolo, seremos chamados para apresentar a documentação em 12 anos. É um tempo longo, bem longo. É mais barato, por uma questão, é um pouco menos burocrático, mas a gente paga isso com o tempo. Tem a parte administrativa, que a gente chama de administrativo, que é ir diretamente para a Itália e reconhecer direto na cidade dos seus antepassados, por exemplo. Nesse processo dura em média 6 meses a 1 ano. Mas você tem que ir, já encontrar algum lugar para Exato. morar. Então, tem que ter meio um caminho garantido aí. Exatamente. No primeiro modelo, há uma praticidade. Nós estamos aqui, podemos protocolar e continuar vivendo nossa vida, mas demora. A parte administrativa é um pouco mais rápida, mas temos que pausar nossa vida aqui. Temos que ir para lá, alugar uma casa, ter um trabalho. Temos que passar a nossa vida para lá enquanto dura o processo. Agora, o ideal seria você sair daqui já com o emprego garantido, né? Seria interessante. Como que a pessoa vai se manter lá se não tiver aí uma renda? Exatamente. É uma grandíssima questão que dificulta esse modelo de solicitação administrativo. É muito interessante sair daqui já empregado, porém, estando lá para fazer o processo, para protocolar o processo, você não pode trabalhar legalmente com um visto, por exemplo, na Itália. Então, normalmente, quem opta por isso são pessoas que têm uma estrutura que permite um tempo sem trabalhar ou agora está muito comum por causa do home office. Então, as pessoas que têm essa possibilidade, que trabalham de casa, conseguem ir para lá, desenvolver seu trabalho, e mesmo assim, enquanto o processo corre. Mas por que eles não permitem que você trabalhe lá com visto? No caso, qual seria a alternativa? Bom, há um visto específico para o trabalho, né, que é depois que o processo já começa a correr. A princípio, para começar a solicitação, nós entramos com o visto de turista normal. E com o visto de turista normal, infelizmente, nós não podemos trabalhar. Então, a partir do começo da solicitação, podemos fazer uma solicitação de um visto específico de trabalho. Mas pensando exatamente na dificuldade dessas duas, agora não, sempre tivemos, mas agora está muito em alta, o processo judicial. O que é o processo judicial? Há uma lei italiana que diz que nenhuma repartição italiana do governo pode demorar mais do que 2 anos para te dar uma resposta sobre qualquer demanda. Os consulados fazem parte do governo italiano. E, como eu disse, os consulados estão demorando uma média de 10 a 12 anos para dar uma resposta. Isso é inconstitucional, isso é contra a lei. Então, nós entramos com um processo judicial contra o Estado italiano para passar esse processo para que ele seja processado em tempo legal, que são esses 2 anos. 2 anos e alguma coisa. E esse é o processo atualmente mais procurado. Por quê? Podemos protocolar aqui do Brasil. Podemos protocolar aqui do Brasil com um advogado lá na Itália. E, enquanto o processo corre, não precisamos ir à Itália e nem sair daqui de São Paulo. E aí, você tem 2 anos. Você tem 2 anos. E não tem possibilidade de passar desse tempo? Ou se passar, o que acontece? Perfeito, Tabata. Idealmente, não é para passar desses 2 anos. Mas, de novo, o Brasil e agora a Argentina, com a grande demanda de descendentes de italiano, está, como a própria imprensa italiana diz, saturando as burocracias internas. Então, esses processos que devem durar até 2 anos, eles estão com algumas dificuldades de manter esse prazo, por conta da alta demanda.
Hoje, o processo que eu digo ali do reconhecimento dificilmente passa de 2 anos. Atualmente está indo bem menos até. O que está demorando é o que corresponde às prefeituras, aos cartórios, que normalmente são cidades muito pequenas, tá? Cidades com 1.000, 1.500 habitantes, que tem um funcionário, um servidor no cartório, para 200 brasileiros que estão ali fazendo o seu pedido e apresentando seus documentos. Então, essa parte é a que pode demorar um pouco mais. Agora, a gente vê, né, no noticiário, existem muitas cidades italianas também. Há pouco tempo foi anunciado também na Suécia, cidades muito pequenas, geralmente de interior, zona rural, que eles lançam um programa para atrair pessoas para morarem nessa região. Isso facilita o processo de cidadania ou não? Sim e não. Sim, porque você colocou muito bem essa questão. A Itália passa realmente por um período de fuga de cérebros. Não, eles passam por 2 questões, fuga de cérebro e o envelhecimento da população. As cidades pequenas do interior estão ficando cada vez mais vazias. Quando falamos em processos de cidadania, estamos falando de jovens brasileiros, jovens adultos brasileiros que estão emigrando com uma estrutura, uma boa condição, uma boa formação. Para eles é muito interessante isso. Lá está tendo uma fuga de cérebros. Nós estamos exportando cérebros. Que interessante isso. Isso é muito, muito interessante para eles, por mais que às vezes a gente veja na imprensa uma ou outra prefeitura reclamando do fluxo, no geral, para o governo, isso é muito benéfico. Até porque também eles ganham mais mão de obra também, né? Com certeza, e uma mão de obra qualificada. A mão de obra brasileira que está ali, além de ser qualificada, muito flexível, muito adaptável, enfim, é muito benéfico para eles. Maravilha. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo com o Gabriel Del Bello. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. O Análise Direta está de volta e hoje o nosso convidado é o Gabriel Del Bello, especialista em imigração, cidadanias europeias e tradução juramentada de documentos. Gabriel, antes do intervalo nós estávamos falando, né, dos processos de como solicitar uma cidadania europeia. Você deu os passos, né, de onde ir para solicitar, mas eu gostaria que você falasse quais documentos, afinal, que as pessoas devem levar, né? Porque tem muitas dúvidas. O que eu tenho que levar? Documento de qual parente, de qual geração é aceitável, né? Em cada cidadania, em cada nação que eu vou solicitar o documento. Legal, Tabata. Estamos falando de cidadania italiana. Cidadania italiana, ela passa a linhagem, a transferência da cidadania italiana a gente chama de jus sanguinis. O que é jus sanguinis? É o direito por sangue, que passa de pai para filho, de geração para geração. Mas como que nós fazemos a comprovação de sangue? Não tem como. Então, nós fazemos essa comprovação por via documental. A Itália entende que a primeira coisa, não há limite de geração em um processo de cidadania italiana. Então, ele entende que o seu bisavô, ao vir para o Brasil e casou, teve filhos, e os filhos tiveram filhos, todos esses descendentes que vieram depois continuam italianos. Não deixaram de ser italianos. Então, em um processo de reconhecimento de cidadania, os documentos são esses. Nós temos que provar de forma documental a sua ligação, hoje, sua ligação como requerente, com a pessoa, o seu antepassado que veio da Itália para o Brasil, né? Então, nós temos que juntar as provas documentais. E os documentos que usamos são 3 em cada linha, em cada geração. Certidão de nascimento, casamento e óbito. A ideia é realmente fazer um histórico, construir uma história por via dos documentos, até chegar em você, que é o solicitante. Agora, se eu não tenho o documento ali, impresso na minha casa, se perdeu, como que eu posso fazer? Ou não, aí esquece o sonho de ter uma cidadania europeia? De forma alguma eu diria mais. Isso é um procedimento muito complexo, muito burocrático,
que a maioria das pessoas realmente não tem esse acesso, porque é necessário um conhecimento da burocracia brasileira, necessário ir ao cartório, é complicado. É possível, sim, fazer isso sozinho. É muito trabalhoso e demorado. Então, sempre orientamos buscar uma ajuda de um especialista, de um advogado, de uma assessoria que possa te orientar. Quando eu falo em buscar uma assessoria, é justamente para isso. A ideia de que a assessoria ela tem o caminho das pedras. Esse processo, que é tão burocrático, extenso e detalhoso, é muito importante saber estar com alguém que saiba como agir. Aí facilita, né? Querendo ou não, o que você, a dor de cabeça que você teria, você deixa para quem realmente entende do assunto. Com certeza. E quando nós estamos fazendo um processo, juntando os documentos de forma mais assertiva, e por forma mais assertiva eu digo com uma assessoria, com um advogado que sabe o que está fazendo, o tempo também diminui. No outro bloco a gente estava falando sobre o tempo do processo. 2 anos, 1 ano, 12 anos. Mas esse tempo é a partir da protocolação dos documentos. Então, entregamos os documentos, fizemos o protocolo, começa a correr esse tempo. Nós não podemos esquecer que temos muito trabalho antes de protocolar. Então, antes de protocolar, conectando com a sua pergunta dos quais documentos, é necessário antes juntar todos esses documentos, nascimento, casamento e óbito, em todas as gerações, corrigir possíveis erros nessas certidões, porque esses italianos, esses europeus que vieram para o Brasil, quando chegaram aqui, foram se registrar, às vezes os seus nomes, seus sobrenomes foram registrados de forma errada nos cartórios. Então, antes de protocolar, temos que fazer as correções dos nomes, dos sobrenomes. Muito comum, sobrenomes que tinham 2 L's, terem um L só, que era com G, virou com J, enfim, os exemplos são infinitos. Depois disso, juntou, corrigiu, é preciso traduzir. Claro, esses documentos são brasileiros, estão em português, mas nós não vamos apresentá-los aqui no Brasil. Nós vamos apresentá-los, você está falando de Itália, né? Então, direto na Itália. Para isso, a gente precisa passar por uma tradução que chamamos de tradução juramentada, que é a tradução oficial do governo. Que é a tradução o que você faz, que você trabalha exatamente com isso. Exatamente. Parte da tradução juramentada, que é a tradução oficial. Nós temos as licenças necessárias do governo que nos outorga a fé pública para a tradução daqueles documentos. Agora, isso tudo, a gente está falando de algo muito sério. Muito sério. Não pode ter um errinho. Se tiver algum erro ali na identificação, algum documento que passou errado, é preciso refazer do zero. Como que é o processo? E se tem alguma penalidade para a pessoa, tem que pagar alguma multa? Como que funciona? Não. Perfeito. A ideia é que durante a montagem da pasta que chamamos, que é a juntada dos documentos, façamos também a análise dos documentos antes de apresentar. Então, justamente para evitar que algum erro, tanto na tradução quanto nos documentos emitidos, seja pego, seja identificado lá na Itália, antes de apresentar, analisamos documento por documento para ver que não tem nada errado. Mas se, por exemplo, apresentamos documentos e, infelizmente, passou alguma discrepância, não tem nenhuma penalidade, porque, infelizmente, eles também entendem que erros acontecem. Ainda mais nessa parte burocrática, notarial, acontece. Mas isso não tem penalidade. A penalidade que a gente vai pagar é com o tempo. Vai atrasar um pouco mais o processo. Certo. Nesse processo de analisar documento, fazer a tradução, quanto tempo, mais ou menos, você leva, né, diante da sua experiência? Perfeito. A montagem da pasta, normalmente 2, 3 meses, e nós falamos esses 2, 3 meses justamente para dar o tempo hábil de buscar nos cartórios, fazer a análise, juntar tudo. A parte da tradução é uma parte muito complexa, muito extensa e, como você mesmo disse, muito séria, muito detalhista. Então, essa parte da tradução, nós temos que prestar muito atenção e ter muito cuidado. Mas, mesmo assim, dentro da minha empresa que eu coordeno, nós pegamos todo esse processo, que é um processo longo de tradução, um registro protocolar junto ao governo, que normalmente demora aí 2 semanas,
nós fazemos isso em 5 dias. Em até 5 dias. Agora, é o máximo. Eu gostaria de destacar algo que, na hora do intervalo, a gente conversando um pouquinho, você falou sobre a quantidade de pessoas que são descendentes de italianos aqui no Brasil. A comunidade italiana é muito forte, né? E por conta disso, isso explica a alta demanda nos consulados, na hora da pessoa solicitar uma dupla cidadania. Qual que é o número que você passou para a gente? Exato, Tabata. Estima-se que mais de 30 milhões de brasileiros hoje são descendentes diretos de italianos. Quando eu digo descendentes diretos, são que têm o direito ao reconhecimento de cidadania italiana. Lembrando o que eu falei antes no outro bloco, que na cidadania italiana não há limite de geração. Então, se o seu antepassado é o seu avô, o seu bisavô, o tataravô, você é descendente e tem direito ao reconhecimento de cidadania. Isso facilita na hora que a pessoa for para a Itália, vai levar a vida dela ali. Isso facilita na busca por emprego, por exemplo? Fica mais fácil do que ela não ter uma dupla cidadania? Completamente. Eu digo que o momento de você receber seus novos documentos após o reconhecimento de cidadania é como um renascimento. Você ali com seu equivalente ao RG, o seu RG italiano, seu passaporte, sua CNH italiana, você está em uma nova vida. Então, sim, você se coloca, você se posiciona ali em pé de igualdade com qualquer outro italiano. Afinal, mesmo nós sendo italianos reconhecidos como nascidos fora da Itália, nós somos italianos como qualquer outro italiano que tenha nascido lá na Itália. Então, ajuda e muito na nova vida. Quando, no caso de família, né, tem a mulher, o marido, os filhos, todos eles têm que passar por esse processo ou basta somente um membro da família fazer a dupla cidadania e todos os outros já estão aptos a irem também? Legal. Quem precisa começar o processo é quem tem a descendência direta, pode ser a esposa ou o marido. Nesse processo, os filhos entram direto sem nenhum problema. O cônjuge, ele vem depois. Depois do reconhecimento, conseguimos fazer caso o cônjuge não tenha descendência, caso ele tenha, aí fica mais fácil, ele faz o processo dele individual. Mas caso ele não tenha, depois de protocolado, recebido o reconhecimento de um dos cônjuges, o outro vai e reconhece por matrimônio, que nós chamamos de cidadania por matrimônio. Mas é só depois que o cônjuge, o que tem a descendência direta, depois que ele fez. Então, a gente está pensando ali no processo de 2 anos. E vai se estender. Só aí tem o do cônjuge. Exatamente. Mas os filhos já conseguem colocar, os filhos menores de idade, conseguimos já colocar no mesmo processo do genitor que tem a descendência. Mas, por exemplo, vamos imaginar essa família que o cônjuge que tem a descendência conseguiu a cidadania com as crianças e o outro cônjuge não tem e vai fazer por matrimônio, eles conseguem sim mudar todos para a Itália ou para outro país e, a partir daí, ter o visto específico, conseguir uma permissão específica para poder trabalhar, para poder morar sem nenhum problema enquanto o processo corre. Tem algum empecilho se a pessoa não falar italiano ou não falar fluentemente? Não, sim e não. No processo de reconhecimento não há esse requisito. Como é necessário que você fale italiano, que tenha conhecimento da cultura. Claro, é sempre muito interessante que você se reconecte com as suas raízes. É uma oportunidade de você estar mais próximo com a sua história, mas não é uma obrigação. No reconhecimento de pessoas que têm a descendência direta. Agora, em reconhecimento de cidadania de matrimônio, que estávamos falando agora, sim, há uma prova. Depois de processado os documentos, as comprovações necessárias, há uma prova de língua e cultura italiana para comprovar ali a sua relação com a pátria. Aí é preciso dar uma estudadinha aí. É necessário. O que você indica a pessoa já fazer isso aqui no Brasil, durante o processo? Eu indico que isso seja transversal, no sentido de que a família começou a pensar nisso, esteja próxima da cultura. Isso vai facilitar muito no momento que decidir de forma formal fazer um curso.
e quando eu digo estar próximo da cultura, é ler, é escutar música, é consumir a cultura em italiano, que vai ficar uma coisa mais próxima, vai ficar aquela coisa distante. Claro, se não tiver essa possibilidade, eu indico começar a estudar aqui no Brasil. Perfeito. A gente vai fazer mais uma vez, mais um intervalo, mas é bem rapidinho. A Análise Direta volta daqui a pouquinho com um tema: quais são os benefícios de se obter uma cidadania europeia? Não saia daí. O Análise Direta está de volta e eu te lembro, o nosso convidado de hoje é o Gabriel Del Bello, especialista em imigração, cidadanias europeias e tradução juramentada de documentos. E aí, a gente já tirou muito das suas dúvidas, eu imagino, você que está nos acompanhando. Uma das dúvidas que a gente ainda não falou, não tirou, é com relação a antecedentes criminais. Isso é solicitado no processo de solicitar uma cidadania europeia, especificamente falando da Itália, ou não? Isso não é um empecilho para solicitar o documento? Tabata, não há um requisito formal no processo para apresentar esse documento. Porém, claro, ao ser reconhecido cidadão italiano, português, espanhol, não te exime das responsabilidades e pendências judiciais que você tem aqui no país. Então, não vão pedir esse documento, mas no momento que você for reconhecido cidadão, claro que as autoridades vão cruzar algumas informações. Não vão pedir para você, mas certamente essas informações vão ser cruzadas. Normalmente, processos de visto, e quando eu digo visto, são coisas mais por períodos menores, não de reconhecimento de cidadania. Normalmente, esses processos pedem antecedentes criminais. E a pessoa pode responder por algum tipo de crime lá? Exatamente. O Brasil tem, sim, acordos de cooperação nesse sentido com Itália, com Portugal, de poder cumprir e executar penas, executar sentenças judiciais lá. Agora nós falamos sobre os processos, né, como fazer a solicitação da cidadania europeia, mas uma grande dúvida é, será que é caro? Qual o custo médio de todo esse processo? Tabata, quando falamos em processo de reconhecimento de cidadania, estamos falando em um processo de mudança de vida. Estamos falando de uma mudança estrutural, algo que vai mudar não só a sua vida, mas das próximas gerações que vêm depois de você. Claro, como uma coisa estrutural, uma coisa tão séria que envolve tantos profissionais, há sim um custo. Mas nós não devemos entender isso como um gasto, mas um investimento. Sendo objetivo na sua pergunta sobre valores, eu vou ser não tão objetivo. Depende. Cada caso é um caso. Cada processo é um processo. E quando eu digo cada processo vai ter características próprias. Familiares com histórias próprias, documentos próprios, dificuldades próprias. E cada um desses itens, cada uma dessas questões pode encarecer ou deixar um pouco mais barato. Mas é um investimento e, como todo investimento, demanda sim, um recurso. Até porque, como você disse, envolvem vários órgãos ali. A gente está falando de cartório, está falando do governo do outro país. Então, é um processo burocrático. É um processo burocrático, é um processo extenso e trabalhoso. Então, deve ser feito com cuidado. E, para ter cuidado, é necessário fazer um investimento equivalente, que corresponda. Agora, você indica que a pessoa que tenha o interesse de fazer o reconhecimento da cidadania italiana, que ela faça, digamos, um orçamento, tem essa possibilidade dela entrar em contato com um especialista, como você, por exemplo, a sua empresa, para tirar ali as dúvidas, para ela ter em mente quanto que ela vai gastar, para que ela possa se programar? Claro, tem isso? Com certeza. Como eu disse, sempre oriento, ao pensar em começar a iniciar um processo de reconhecimento, buscar um especialista, um advogado, um assessor, que possa ali te orientar. E a parte fundamental desse começo é essa primeira reunião, é fazer esse orçamento. E como fazemos esse orçamento? Fazemos uma chamada com a família, com os requerentes, para entender qual é a realidade. E, a partir daí, entender quais documentos eles já têm, quais documentos eles não têm, quais documentos precisam buscar. O que precisa ser feito com aquela
com aquela realidade. Então, isso é fundamental. Buscar o especialista, o advogado, sentar para conversar e explicar direitinho a situação. A cidadania, ela tem uma validade? Precisa fazer uma renovação ou não? De forma alguma. Depois de reconhecido o cidadão, seja italiano, como nós estamos falando aqui, ou portuguesa, espanhola, depois de reconhecido, você é cidadão para sempre. E como eu disse, é um investimento não só para você, mas para todas as gerações que vêm à frente depois. Então ela passa para você, para os seus filhos, para os filhos dos filhos, dos filhos dos filhos, e isso nunca mais se perde. Agora, a pessoa que conseguiu, né, quem conseguiu a dupla cidadania, e ela vai morar um certo tempo na Itália e ela quiser fazer uma mudança para outro país do continente ou da União Europeia, ela pode, com esse já documento reconhecida como italiana? Ou ela vai ter que passar por um outro processo burocrático também? Eu vou conectar essa pergunta com o que falávamos no primeiro bloco, que eram dos benefícios. Quando a gente fala de cidadania italiana, muitas pessoas pensam que, após ser reconhecido, você tem que morar só na Itália. O que não seria uma coisa ruim, eu acho lindíssimo. Mas, depois de reconhecido, você tem direito e pode morar onde você quiser. Você, como cidadão italiano, e mais do que isso, como cidadão europeu documentado e reconhecido, você pode escolher morar em Portugal, na Espanha, na Itália, na França. A questão é, você decide onde você quer morar. E é o que eu sempre falo, o maior benefício da cidadania europeia são as possibilidades. Ela te dá possibilidades. Incrível isso. É realmente algo muito bacana. E é uma informação que muitas pessoas não sabem, como você disse, né? Muitos imaginam que você tendo a cidadania italiana, cidadania portuguesa, espanhola, te obriga a morar somente naquele país, naquela nação. Exatamente. O maior benefício, uma das coisas mais interessantes ali da União Europeia é realmente a União Europeia. A questão de os países estarem tão bem conectados, tão bem alinhados, que a questão das fronteiras fica um pouco dissolvida. E quando eu digo um pouco dissolvida, é realmente pensando em mobilidade. Você, como cidadão, reconhecido ou não, nascendo lá da França, da Itália, de Portugal, você pode se mover como turista ou como imigrante para onde você quiser. Agora, alguns anos atrás, tivemos uma pequena mudança com a questão da Inglaterra, que a Inglaterra saiu da União Europeia. E agora ela segue outros processos de imigração. Então, eu diria que você pode morar em qualquer lugar da Europa, menos na Inglaterra. Mas aí a Inglaterra tem os seus próprios processos de aprovação de vistos e permissões para moradia. Mas até aí você tem inúmeros outros países e possibilidades de empregos, de escolas, de lugares lindos e que oferecem uma qualidade de vida muito superior. Exatamente. Né? São inúmeras, como você disse, possibilidades. Exato. Agora, Gabriel, como que você começou esse trabalho, né? Como que você chegou a trabalhar com imigração? Tabata, esse foi um caminho muito natural. Eu, desde sempre, desde cedo, desde a faculdade, sempre eu gostei de duas coisas. Três. Línguas, culturas e viagens. Então, eu me foquei justamente nessas três coisas. Eu fui para a universidade fazer letras, fiz letras na USP, estudar línguas e culturas e passei um bom tempo ali no meu período de faculdade viajando, conhecendo o mundo. Fui estudar fora, fui trabalhar fora, fui conhecer mais de 23 países só para expandindo cada vez mais a minha concepção de mundo. Quando eu voltei para o Brasil, depois de alguns anos, eu sentei e falei, o que eu posso fazer que junte tudo isso? Eu sempre gostei de mobilidade, de culturas, de línguas, de viajar. Para mim foi muito natural quando eu olhei e pensei que eu tinha que... O que eu posso fazer com isso é ajudar outros brasileiros, ajudar colegas, ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa que eu fiz. Viajar, conhecer novos lugares, conhecer novos países e ter novas, de novo, oportunidades. Quantos anos você já está nessa carreira? Eu estou nessa área de tradução e imigração há 10 anos. Eu sou fundador da Gold Traduções,
que é uma das maiores empresas, é uma das maiores referências em tradução para imigração aqui do Brasil. Nós estamos completando esse ano 6 anos de atuação. Nesses 6 anos, nós estamos nos consolidando ano após ano, expandindo ano após ano a nossa presença e a nossa marca, nosso reconhecimento. Então, em Gold, eu tenho 6, em geral, eu tenho 10. E é voltado especificamente para a área de documentação. Exatamente, eu brinco. Claro, o nosso papo hoje está mais focado na parte de cidadania italiana, que eu realmente também trabalho com isso, mas o meu principal carro-chefe é a parte de documentos. Documentos, e quando eu digo documentos, eu sempre brinco que se você tem um documento que está entrando ou saindo do Brasil, que está em outro idioma, é comigo que você vai ter que falar em algum momento. Porque esse documento vai ter que ser apresentado em algum lugar, vai ter que ser traduzido, reconhecido, e para isso vai passar pela gente, né? Então, a minha maior especialidade, tanto em tradução quanto em cidadania, são documentos. E aí você está unindo, né, o seu amor por viagens e a sua paixão por culturas diferentes, né? Não tem como sair disso. Exatamente, com uma parte profissional dessa questão de documentação, o que requer muita organização, um trabalho muito delicado e muito específico. E dentro disso encontramos uma coisa que nos dá prazer, que é trabalhar com pessoas que estão em processos de mudança de vida, sair do país, porque afinal estamos lidando com sonhos. Sim. A gente está trabalhando ali todos os dias com papéis, documentos. Mas o que nós não podemos esquecer é que esses documentos representam pessoas. E é com isso que nós trabalhamos. Gabriel, quem quiser conhecer então mais o seu trabalho, conhecer mais a empresa, tirar alguma dúvida também contigo, com certeza, como que pode fazer? Tabata, quem quiser falar comigo pode me buscar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Eu saio como Gabriel Del Bello, Belo com 2 L's. Por lá você consegue falar diretamente comigo ou com a minha equipe. Lá você encontra todos os links, todas as conexões para falar tanto sobre traduções quanto sobre cidadanias europeias. Ali é o ponto central. E claro, dentro ali dos meus canais também subo sempre muitos conteúdos relacionados e curiosidades bem bacanas. Com certeza vai fazer muita diferença para quem está buscando, então, a cidadania. Com certeza. Tanto a parte de tradução quanto a parte de cidadania são coisas que as pessoas têm muita dúvida. Claro, é muito burocrático. Então, nos nossos canais, a gente sempre sobe muitas dúvidas, curiosidades, justamente para sanar essas dúvidas. E aí, desmistifica também muitos mitos. Exatamente. Perfeito, Gabriel. Foi um prazer te receber. Muito obrigada. E como eu sempre digo, né, o canal está sempre aberto, as portas estão abertas e, com certeza, a gente vai conversar em outras oportunidades. Tá, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar aqui com você hoje e espero voltar em breve. Com certeza. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. O Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.